Olá, eu sou Tânia, diretora na Tânia Macedo Imóveis, e hoje nós vamos trazer um super convidado para o nosso TMIcast para falarmos sobre cautelas nos contratos imobiliários. E nós convidamos o expert Augusto Lócio, que é um advogado renomado em direito imobiliário. Ele é assessor jurídico do Sindimóveis e também é sócio da Lócio Lócio Bismarck e Advocacia, Bismarck Advocacia. advogados associados. Gente, é nosso vizinho aqui no Rio Mar, então toda hora a gente vai tomar um cafezinho e trocar ideias, contratos, né? Então, Lócio, obrigada por ter aceitado o convite e bater esse papo aqui conosco, com os nossos telespectadores, com a nossa audiência. Eu tenho certeza que nós vamos ter conhecimentos riquíssimos aqui trazidos por você hoje. Obrigado, Tânia. Obrigado por participar com você aqui do seu podcast. É uma honra para mim. Sei que você é uma profissional muito respeitada aqui no mercado, aqui do mercado imobiliário pernambucano, mas não só pernambucano, mas eu sei que você abrange aí todo o Nordeste. Eita! Então, fico feliz de estar aqui com você e, pelo contrário, quem vai aprender muito hoje sou eu. Deixe de bondade, Lócio. Gente, contratos imobiliários é simplesmente o esqueleto da negociação da segurança da compra e da venda dos seus imóveis, do seu patrimônio. E o que eu acho mais interessante, a gente vai começar justamente com essa Lei da Concentração da Matrícula, que ela é a 13.077 de 2015. É tão interessante que alguns colegas, eles sempre dizem assim, se não tiver gravado na matrícula nenhum ônus, está tudo bem, não precisa se preocupar. Doutor Lócio, isso é uma verdade absoluta? Deixa eu lhe dizer, porque eu acho que na hora da anotação, mas é a 13.097 de 2015. 13.097, corrigindo. Mas veja, deixa eu até demistificar um pouco isso, porque realmente era uma intenção de todo o mercado que houvesse aí Uma simplificação e que todos os atos que porventura trouxessem um risco, ou seja, uma execução, todos os atos de ônus que pudessem existir em relação a um imóvel, estivessem registrados na matrícula do imóvel, principalmente aquelas ações judiciais que podiam ali atingir aquele negócio, anular aquele negócio e aí gerar um risco para quem está comprando. E aí veio a lei 13.097, que na verdade trouxe uma esperança para isso, que é uma lei excelente. Mas só que aí houve uma discussão sobre ela em relação ao texto dela e também alguns artigos já existentes que não foram revogados do próprio Código de Processo Civil. E aí criou-se algumas exceções e que acabou tirando a força dessa lei. Então, hoje, a gente tem que ter um cuidado muito grande, e essa lei também teve evoluções, houve uma mudança em 2022, teve uma mudança em 2024, agora recente, também ratificando essa questão da necessidade dos atos judiciais estarem registrados na matrícula, mas ainda existem situações que trazem aí para nós, que estamos assessorando uma compra e venda, a necessidade de tirarmos ainda outras certidões. Então, essas questões relacionadas a imóveis, ações judiciais que estejam discutindo a posse do imóvel, ações judiciais que possam estar discutindo questões relacionadas aos herdeiros de um imóvel, questões relacionadas até a uma falência, a questão de recuperação judicial também tem que se ter, porque existem exceções a essa regra, e ações também de débitos federais, e que aí tem que se ter um cuidado muito grande, questões trabalhistas. Então a gente era importante que se tenha, mas veja, então existem situações que por mais que você amanhã vá discutir numa ação chamada embargo de terceiro, porque você comprou de boa fé, você deve evitar. E aí, para você evitar e ter uma certeza de que isso não vai acontecer, essas certidões do judiciário e também de débitos federais relacionadas também à Receita Federal e a possíveis inscrições, ou seja, CDAs, que já estejam inscritas contra o vendedor, é importante que se tire. Então, tem uma certidão que chama certidão conjunta de débitos federais, é uma certidão importantíssima que se retire. Inclusive,
analisando o histórico anterior do imóvel, até por uma mudança que houve na legislação que envolve o Código Nacional Tributário e que isso pode gerar também um problema na uma possível execução e que possa aí atingir também o imóvel. Então você vai ter que provar realmente com muito mais dificuldade a questão da boa-fé da boa-fé na compra. E quando eu falo boa-fé, não é de ser bonzinho é mais se você Da cautela, né? realmente tomou todas as cautelas para que isso acontecesse. Além disso, eu estou até me estendendo um pouquinho, mas eu acho que até antes disso, você falou agora da concentração da matrícula, eu acho que é muito importante se ter um cuidado primeiro até com a própria matrícula do imóvel, que eu acho que também é um cuidado que muitos não fazem. Verificar realmente a propriedade da pessoa, a qualificação correta do imóvel, se tudo aquilo que está se comprando está averbado. Às vezes você compra um imóvel e às vezes nem a construção às vezes está Está averbada, averbada. né? Voltando aqui para essa lei, esse seria o sonho de consumo de todo o mercado imobiliário, realmente para simplificar a operação dos corretores, de imobiliaristas em geral. Mas a gente sabe que tem a teoria que era para funcionar, mas na prática isso não funciona. E todas essas certidões que Lócio falou, estadual, federal, dívida ativa, até a de indisponibilidade, que ela é importantíssima, né, para saber se tem algum bem disponível, enfim, trabalhistas. Tem toda uma série de documentações, tanto do imóvel quanto dos vendedores, que elas meio que se cruzam, se tornam únicas no processo, que essa lei ela seria incrível se funcionasse, mas não compre um imóvel sem checar todas essas documentações que nós falamos, porque a gente está falando de, geralmente são imóveis em valores expressivos, e Sem mesmo dúvida. que não seja, né? Aí entra a boa-fé, se você não se resguarda, não solicita todas essas certidões, a sua boa-fé ela fica fragilizada, né, Sem Lócio? dúvida. Eu até acho que a lei, ela melhorou bastante até a segurança, mas ela ainda não, vamos dizer, ela não consolidou esse entendimento. Então, vai acontecer. Eu acho que a gente está aí numa evolução. Eu acho que agora com a, até a informatização dos cartórios, a quantidade de cruzamento de informações que nós temos, e eu acho que até a própria visão do legislador em relação ao registro público já é outra. Então essa lei ela vai tender a ter uma evolução, principalmente desse sistema de informação e de conscientização também da sociedade, para que ela possa exatamente dar as informações corretas ao cartório e que vá fortalecendo, e aí sim, essas exceções acabem sendo retiradas da legislação, para que realmente você só consulte a matrícula do imóvel, verifique ali a certidão de matrícula e com ela você tem a certeza que pode comprar o imóvel com tranquilidade. Esse seria um grande avanço. É como se a gente tivesse um documento único, né? A ideia, né? Uma certidão, um RG que contemplasse título, CPF e tudo, né? E se E na matrícula do imóvel já viesse realmente, de fato, um resumo bem seguro, aceleraria muito os processos. vai tirar muito do trabalho dos advogados de direito imobiliário, Poxa, mas não, mas eu aparecerão sou. outras Não, mas eu sou demandas. entusiasta dessa lei. Eu acho que dessa concentração, a gente tem que se espelhar muito no direito alemão, que traz essa questão da importância do registro imobiliário e que a gente precisa ter essa tranquilidade nesses negócios. Então, eu acho que vai acontecer. Ela já, na verdade, ela já aconteceu, mas eu acho que essas exceções elas vão sendo retiradas e a cada vez mais agora vão sendo aperfeiçoadas. Cada ano tem uma lei que trata desse mesmo tema, desse mesmo artigo, e que vai chegar um momento que aí todas as questões relacionadas a esses imóveis, se não tiverem na matrícula do imóvel, vai acabar, é, não vão ter eficácia. Então, eu acho que isso tá próximo, tá bem próximo. E quando a gente fala da compra e da venda, Lócio, falando no geral no contrato, né, que esse bate-papo aqui ele são as cautelas na compra e venda, contrato, documentações, é importante essa qualificação que você disse, a gente tem que observar se é casado, se é solteiro, se tem uma união estável.
E eu já me deparei em situações que o cliente, ele vivia numa união estável, mas não estava lá averbado. Isso demorou um tempo. Eita, tem que corrigir, aí já vai mais tempo. Então, essa checagem prévia, tá averbado, não tá, tem dívida disso, daquilo. Então, um encurtamento no processo, que é, se a gente tiver essa atenção prévia, Sem dúvida. que poderá ter, né? Não, sem dúvida. Eu acho que, primeira coisa, tem que tirar certidão de matrícula e ler com atenção a qualificação do imóvel, a qualificação das partes, o regime de casamento das partes e o histórico desse imóvel, os registros até chegar no atual proprietário. E aí, ver se a qualificação é do que falta verbar. Às vezes a pessoa não verifica, mas falta. O imóvel não está com o habites averbado. Às vezes, e esse não está com o habites averbado e ter aberto aquela matrícula, às vezes o cartório fez isso. E aí, lá na frente, você vai fazer um ato mais complexo e precisa que esse habites seja registrado. Aí você não imagina que não tem o habites, porque está lá a matrícula aberta, aí você vai ter que ir atrás do habites e você já comprou o imóvel. Então, são questões que você tem que adiantar para que o seu cliente saiba o risco. Então, essa qualificação do imóvel e também das partes é muito importante. Recentemente eu tive um caso que o que aconteceu? Foi colocado lá, o pessoal estava se havendo uma dissolução de união estável, e aí o que é que ocorreu ali naquele momento? Eles colocaram, já que estavam, já, vamos dizer, se separando, eles colocaram que estavam solteiros, mas eles não estavam solteiros. Eita! Entendeu? Juridicamente eles ainda viviam em união estável. E aí eles, antes de finalizar, eles nem começaram ainda a partilhar os bens, eles queriam vender um dos imóveis. E aí eles foram vender esse imóvel. Veja, então, quando eles foram vender, eles botaram solteiro, veja, já houve uma divergência, porque no cartório eles estavam como união estável. Então, e eles continuavam como união estável, juridicamente. Eles estavam ainda no momento inicial de uma separação. Mas, por uma questão ali vamos dizer, não, vamos colocar que estamos solteiros e tal, já numa briga. E, veja, o cartório acabou colocando. Mas, na verdade, quando foi ver, não, eles estavam em união estável. Então, teve que fazer uma retificação da escritura, teve que fazer uma mudança para poder... Na verdade, para ter união estável, faz uma escritura pública, Faz né? uma escritura pública. Então, não pode simplesmente a sua vontade dizer que está solteiro porque você tem um ato público ali lavrado. É porque, na verdade, a união estável, ela é uma situação, vamos dizer assim, de fato, né? Então, você é solteiro e vive em união estável. Você pode ser divorciado e conviver em união estável com uma pessoa. Então, o seu estado civil, ele é solteiro, ele é divorciado, ele não é uma união estável. A união estável seria uma situação do qual você está convivendo em união estável. Isso pode ser declarado por escritura pública e consolidar essa declaração. Ou você pode até declarar naquele momento e fazer uma declaração simples, vamos dizer, até particular, e até ser utilizada. Claro que ela não vai ter, como a gente sempre explica, a declaração por escritura pública de união estável, a instituição da união estável, ela é importante não só para deixar claro que você está em união estável com a pessoa, mas para determinar uma série de outras condições. Por exemplo, qual foi a data que iniciou essa união estável? Eu posso ter uma união estável hoje e declarar que minha união estável é desde 1998. E aí eu posso colocar lá na escritura que convive já desde 1998. Mas uma pessoa que vive em união estável, ela pode vender um imóvel sem assinatura? Então, aí se for declarado já, se isso já for definido, já, por exemplo, se tiver escritura, ela não vai poder. Aí o que é que acontece? Na hora que ela tem uma união estável, aquele imóvel, e a depender de como eles adotaram essa união estável, e o que é que eles estabeleceram nessa união estável, é que vai definir como é que vai ser aquele imóvel. Como é que aquele imóvel está entrando naquele regime de casamento que, em regra, seria o de comunhão parcial de bens. Sim, que é o normal. Que é o normal. Se você tem uma união estável, a regra seria uma comunhão parcial de bens. Mas é por isso que, na hora que você faz a união estável, você pode definir quando começou essa união estável. Às vezes a união estável é muito importante por isso, porque você fazer uma escritura. Porque às vezes você não tem como você definir qual foi o início daquela união estável. Por exemplo, eu tinha um apartamento.
A minha companheira tem um apartamento também, vamos dizer. Eu não tenho nada, não tenho nada. E aí eu vou dizer que a minha união estável começou hoje, ou começou agora, um mês atrás. Então eu digo lá a data. Eu já tinha esse imóvel antes. Se eu não digo isso, eu simplesmente estabeleço a união estável e não digo a data do início, e ela declara isso, fica muito mais fácil para ela amanhã, com outras provas, comprovar que convivia em união estável comigo antes da compra desse apartamento. E aí você entra no meio de prova que vai depender do judiciário. Aí, no caso, a pessoa poderia vender normalmente se anteceder. É interessante esse ponto, porque algumas operações que nós fazemos, quando as pessoas simplesmente moram juntos porque moram, aí elas perguntam, essa pessoa convive com alguém porque justamente essa cautela, não convive ou convive, cadê a declaração? Sem dúvida. Porque na hora da venda tem que saber, né? É obrigatório, veja, é obrigatório os cartórios, o Código de Normas já determina, que ao se declarar solteiro, você tem que declarar que não convive em união estável ou de convive. Então, Mas é porque às vezes as pessoas são solteiras mas eu também, pego às vezes mas não tem escrituras, formalização da união estável, entendeu? mas eu pego às vezes escrituras que só tem assim, solteiro. Não tem, ele não declara se convive em união estável, que não convive em união estável. E isso é importante. Então, até por isso que às vezes você, quando vai olhar a qualificação, você tem que olhar a qualificação do imóvel e das partes. Agora, e do imóvel também chama atenção. É muito importante ver essa qualificação do imóvel. Porque às vezes tem muitas averbações que as pessoas não entendem que vão precisar fazer quando do registro. Então, às vezes tem uma averbação pendente, às vezes o imóvel não tem nem matrícula aberta, ou quando tem uma matrícula aberta, está com a qualificação ruim. A gente teve recentemente também um outro caso, que, veja, o sinal era para ser um sinal alto, acabou sendo um sinal de 5 mil. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Para regularizar, porque o imóvel ainda está no nome da construtora. Você vai passar para o seu nome, para depois passar para o nosso cliente. Aí a gente pega e diz assim, ó, ok, a gente já verificou a matrícula. Você vai ter que abrir o RIP, que a gente já viu que o imóvel é de marinha, mas não tem RIP individualizado, porque ainda está no memorial de incorporação. Tem que individualizar a matrícula, sair da matrícula mãe para a matrícula individualizada. Tem que ter inscrição municipal averbada. Veja, tudo isso você vai ter que fazer para ter uma escritura no seu nome bem qualificada para passar para o meu cliente. Aí ela diz assim, não, eu quero lá um sinal alto de 100 mil e não quero prazo para resolver isso. Aí vamos dizer que ela não resolve. Vamos dizer que ela tem um problema com a construtora. Vamos dizer que esse habite ela não consegue o habite da unidade individualizada. Ela tem um problema. Ela tem um problema na marinha que demora. Aí passa 4 meses. Aí o meu cliente diz assim, não, esses 4 meses eu já não quero mais. Cadê os 100 mil dele? Vou. Entendeu? Então, às vezes, tem que ter esse cuidado. Então, não, eu vou regularizar tudo. É rápido. Às vezes eu digo pro advogado da outra parte e para a parte. Eu digo, olha, você não está tão seguro que vai ser rápido? Então, tranquilo, não tem problema nenhum. A gente bota aqui, eu aceito a sua promessa simples, mais simples, dizendo que você que vai regularizar, sem dizer tudo que tem que ter na matrícula, como eu geralmente eu boto. Mas aí, vezes, o sinal caiu para 5 mil. E a gente espera você resolver, não tem problema nenhum. Se passar os 120 dias que eu estou dando, ok, porque 5 mil, a multa, vamos dizer que seja 10, tá tudo tranquilo. Aí os corretores, veja, nesse momento ficam chateados. Porque sinal baixo, ninguém gosta. Mas tem que ter segurança, entendeu? Acima de tudo. Não, mas não é uma verdade, veja. Eu tenho uma imobiliária também, veja. E a gente fica chateado, veja, sinal baixo, às vezes é muito ruim, porque dá uma insegurança. Mas eu prefiro também, né? É interessante, eu sempre falo, eu prefiro dormir à noite com minha cabecinha no travesseiro do que estar fazendo as coisas emocionadas. Mas é como eu digo, às vezes, porque essa diligência prévia é assim, um detalhamento. A parte mais importante de todo o processo, para ser diligente, literalmente rápido ou não. Às vezes eu pego uma promessa de um colega, que é também muito especializado, e às vezes tem várias obrigações.
e bem detalhado, dizendo tem que ter isso, tem que ter aquilo, você vai ter que fazer nesse período de regularização. E o meu cliente, quando ele recebe, ele diz, isso é um absurdo. Às vezes eu vou ler e digo, não, tudo aqui eu vou lhe mostrar que é isso mesmo, a gente vai conseguir fazer. Porque ele não entende, pensa que é muita Ele coisa. só detalhou, ele só não botou um parágrafo genérico, ele detalhou para exatamente você ver o que é que ele está esperando de você. Um exemplo também que aconteceu agora numa operação que nós estamos realizando, nós temos uma cliente, um cliente que sempre tem um patrimônio importante, sempre está vendendo imóvel conosco, e ela tem um imóvel que já está quitado, mas estava no nome da construtora. Pois bem, e recebeu uma proposta de compra à vista. Mas nós fizemos toda a diligência do imóvel, mesmo não estando averbado, né, da construtora, dela, quanto vendedora, e enfim, todas as certidões. E nós orientamos a cliente compradora que nós poderíamos fazer esses 2 atos concomitantemente, né, da construtora para ela. Então, isso a gente faria no mesmo intervalo de tempo, né, 30 dias, enfim. E essa cliente, ela um pouco desatenta, ela já tinha pago o ITBI há muito tempo. Aí ela, na cabeça dela, não tinha pago nada. Aí no processo nós checamos que ela já tinha pago o ITBI. Olha aí, tá vendo? Aí já foi uma notícia feliz para ela, porque Claro. ela economizou aí um valor importante nesse ITBI. Mas veja, se a gente não tem esse cuidado com nossos clientes, e, enfim, tanto positivamente quanto uma notícia negativa para resolver no início do processo. Aí, nesse caso, ela teve uma feliz notícia Ia pagar 2 vezes. que já tinha pago o ITBI. Não, sem dúvida. É isso que faz a diferença. Eu acho que quando você pega a certidão de matrícula, eu sempre digo, o principal documento é a certidão de matrícula e de ônus do imóvel. É pegar essa certidão e ter muita calma na leitura dela. Ô, Lócio, Vai fazer os corretores e também os advogados pensarem quais são os outros documentos, a importância dos outros documentos a partir da matrícula do a partir imóvel. da matrícula. A matrícula eu sempre falo que é o esqueleto, né? Sem dúvida. E as costelinhas são as outras certidões que todas têm sua importância, porque se de repente tem uma dívida, não saiu a certidão estadual, federal, pode ser uma bobagem, eu sempre digo, pode ser uma coisa muito boba, imposto de renda que ficou faltando, ou IPVA, mas assim, é importante a gente checar o que é a origem. Veja que o seu contador, e muitas vezes às vezes até o patrimônio de quem está vendendo. Aquela dívida não é nada. Às vezes tem uma dívida, às vezes tem um processo judicial e que ao analisar você vai dizer, não, isso realmente não, isso nem precisa ele pagar agora. Não está havendo um problema, não é esse o problema. Esse aqui não é um problema. Não é um problema. Entendeu? Eu gosto sempre de contar essa história porque muitas vezes os clientes, nem eles sabem que existe uma pendência. Teve uma cliente nossa que a gente, fazendo o processo de vendas dela, puxar todas as certidões, e não saiu uma das certidões. Aí, por quê? Foi ver, ela tinha uma dívida de um imposto de doação, que a mãe dela fez uma doação para ela. Veja só, ela nunca imaginou. Aí tinha uma parte do imóvel que não era necessário ser tributada e a outra sim. Ela foi bitributada. Se ela não pagasse, ia demorar muito, se tratava de uma venda à vista, e a gente orientou na ocasião para ela pagar e depois entrarmos administrativamente para ela reaver esse recurso. E ela não imaginava. Entendi. Então, assim, veja quantas coisas uma cautela, né, nessas documentações, nessa diligência pode trazer de economia para o cliente da gente. Não, sem dúvida. Ou de futuros prejuízos, né? Sem dúvida. Outra coisa também que eu acho que tem que ter muito cuidado, fora as ações judiciais também, é na Secretaria do Patrimônio da União. Imóveis que são de marinha, são da União e chamados aí imóveis de marinha, tem que ter muito cuidado qual é o regime que desse imóvel, se é ocupação, se é foreiro, se tem débito anterior, porque às vezes as pessoas não verificam, mas se não abriu ainda o RIP, que às vezes a não abertura de RIP, às vezes a transferência sem pagamento, que às vezes em algum cartório se conseguiu fazer, isso pode gerar multa. E aí quando a pessoa vai fazer, comprar o imóvel, ou quando vai fazer a regularização na Secretaria do Patrimônio da União, descobre lá que tem uma multa, e às vezes são multas altas.
que não são valores assim, que são realmente, naquele negócio, vão impactar realmente de forma muito, muito clara. Então tem que realmente verificar se tem débito e é, se as CATs, ou seja, as certidões de autorização de transferência foram obtidas naquelas transferências e se elas estão averbadas. Porque às vezes aquele laudêmio não foi pago e por acaso conseguiram fazer no cartório. Veja, isso já é como eu sempre digo. Tem também a questão do laudêmios da igreja, né? Também Porque tem marinha ou terreno, se é terreno de marinha, terreno de igreja. Ou se é da Santa Casa, né? Santa Casa, da igreja. Tem que ter esse cuidado com esses imóveis que são foreiros, tem que ter muito cuidado também. Até porque é um órgão difícil, vamos dizer, de acesso, demora, e às vezes os valores são considerados. Então, você não paga, aí tem uma multa, você não paga, tem uma correção. Então, isso vai se acumulando. Então, essa questão do histórico, se o imóvel for de marinha ou parte de marinha, tem que ver na matrícula do imóvel também o histórico, se todos nesses registros existem os registros do pagamento de laudêmio e também das CATs. Porque às vezes você tem transferências feitas que não foram feitas com as CATs, que não tem o pagamento. E aí, veja, a Marinha não quer saber. Quando chegar em você, se precisar regularizar o anterior, vai ser você que vai ser cobrado. Então, isso aí tem que tomar cuidado também. Então, você veja como a matrícula do registro imóvel, ela é realmente importante, lá contém tudo, gente. Se tem débito de IPTU, aí tem narrando tudo, tem todas as documentações apresentadas, descritas com números, né? E muitas vezes as pessoas não leem, então, consequentemente, não entendem a importância de cada uma delas, e se colocar lá dispensada, é um cuidado, um alerta, né, Lócio? Porque às vezes as pessoas, na pressa, querendo resolver, e às vezes são mal assessoradas, aí elas colocam dispensa essa certidão, aí você coloca dispensa. Só que aquela que você dispensou era aquela que tinha uma pendência. Sem dúvida. Aí você registra um imóvel e esse imóvel vai com a pendência e você muitas vezes nem se atenta para isso. E o corretor tem muita responsabilidade por isso, porque na hora que ele está ali assessorando, se não tiver um advogado em parceria ou se não tiver um advogado contratado pelas partes, toda a responsabilidade vai para o corretor. O corretor, ele responde, gente, civil e criminalmente, até porque nós somos uma profissão regulamentada, profissão federal, então, assim, não é brincadeira, a compra, a venda do seu imóvel, você tem que delegar para alguém, claro, habilitado e que possa conduzir com segurança jurídica, negocial, né, comercial, essa operação. Tá ajeitando seu fone, doutor Augusto? Rapaz, me informaram aqui que meu cabelo estava saindo do prumo, eu tô ajeitando aqui. Não pode. Eu sou uma pessoa que eu quebro os protocolos, eu sempre, eu nunca engano, assim, na verdade eu sempre digo as coisas que estão acontecendo, porque senão vai ficar parecendo que eu tô... Foi que houve vai parecer que eu tô com alguma coceira, mas não é não, é meu cabelo bagunçou, eu sou amigo do pessoal da produção, né? O pessoal viu que eu sou preocupado com essa questão da imagem do meu cabelo. Eu tô achando que eles são mais teus amigos do que Deus. Alguém fez um sinal assim, eu disse, opa, peraí, aí fez um... Aí eu ajeitei já. Ô doutor Augusto, me diga assim, um caso bem interessante que você acompanhou pela falta dessa diligência, dessa checagem de documentação, só para as pessoas entenderem a gravidade. Você lembra de um aí? Veja, eu tive um caso que foi bem emblemático, até hoje esse cliente é muito próximo a mim, porque, para você ver, tinha era uma venda de uns herdeiros que estavam fazendo para ele de um imóvel grande, realmente, e que envolvia uma empresa que ele realmente é uma rede de supermercados e aí o que de mercados, e aí o que acontece nesse período, esse imóvel interessava muito a ele e tinham feito uma análise documental desse imóvel, tanto assim o cartório tinha feito a análise porque tinha um inventário que já estava concluído o inventário. E
por o inventário estar concluído, a advogada achou que não tinha problema porque o inventário estava concluído e estava se passando o imóvel para os herdeiros e todos os herdeiros estavam ali assinando. Mas quando a gente foi checar quando a gente foi fazer uma checagem das ações judiciais que estavam tramitando, tinha se colocado para ela que tinha se passado para ele que realmente tinha uma penhora nesse imóvel, mas que essa penhora já tinha sido cancelada. E aí, quando se olhava parte do processo, realmente tinha essa decisão. Mas quando você depois analisava o processo como um todo, e aí foi aí que o problema, e no segundo grau, você via que essa decisão tinha sido revertida, depois não houve um recurso, e na verdade não houve um recurso, na verdade, e ainda estava pendente da decisão. E aí o débito era muito maior do que o valor até do imóvel. Gente. E aí o que é que aconteceu? Esse meu cliente ia pagar, eu até posso dizer o número, ele ia pagar 2,5 milhões, tinham convencido a ele de pagar já de imediato os 2,5 milhões à vista. Porque ele tem muito interesse de ocupar o imóvel. E no dia que eu fui lá ver, que eu vi esse processo, que eu analisei, eu fui no cartório e mostrei lá a parte que eles não tinham visto. E mostrei a documentação e aí foi reavaliado e foi analisado. A advogada até ligou para mim braba no começo, mas depois ela até ligou para mim para me agradecer. E o negócio foi desfeito. Não foi feito. Então, foi uma situação que, veja, e foi eu estou chamando a atenção porque foi nos 44 do segundo tempo ali. Mas ele tinha pago, eu não entendi. Ele ia pagar. Ah, ele estava na iminência de pagar. Ele já tinha marcado, lá para pagar. Ele ia pagar. E aí eu acabei descobrindo que, ao pagar, aquele pessoal já tinha um débito. E esse dinheiro nunca mais ele ia ver. E ele não ia conseguir registrar esse imóvel. Porque logo depois... Ou seja, ele ia ter um prejuízo gigante. Logo depois já teve a penhora e logo depois teve uma indisponibilidade e depois eu vi que realmente esse imóvel foi perdido. Então ele ia perder esse imóvel. Então houve aí a gente conseguiu realmente que ele não tivesse esse prejuízo e era um valor bem, bem considerável. Bem o imóvel importante. valia... O sinal era 2.500, mas o imóvel 2,5 milhões e o imóvel valia bem mais, ele ia pagar e tinha uma programação de pagamento ainda. Então esse prejuízo podia ter chegado quase a 7 milhões de reais. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa análise. Ler e entender. Saber interpretar, né? E tem que ter realmente, como eu digo, tem alguns negócios que você tem que ter uma cautela muito diferenciada em alguns tipos de certidões que você analisa. Então, às vezes, como eu digo, uma diligência prévia dessa tem uma regra muito... Tem um esqueleto, na verdade tem uma estrada ali, tem um norte. Mas ela vai ampliar ou ela vai encurtar, a depender também do tipo de negócio que você está... Tipo negócio, perfil do cliente. Está analisando, porque a gente está analisando o risco do negócio. Então, o valor é muito grande, a análise é outra. Então o valor menor você não analisa? Não, mas é porque, veja, tem um risco que o seu cliente, às vezes, ele não tem problema dele correr. Às vezes um negócio que o tempo, às vezes, é muito importante para um determinado negócio. Então imagine que você, como corretor, como corretora, você não analisou um item que vai fazer aquele empreendimento demorar mais 6 meses para ser construído. Acabou com o negócio. Às vezes 6 meses para começar uma obra, acabou todo o planejamento de compra daquele terreno. O risco sempre terá, mas a gente precisa ter essa informação, esse cenário de forma muito clara. E reduzir ao máximo possível, né? Entendeu? Porque assim, por mais que tenhamos todas as cautelas, a pessoa pode vir a falecer, pode no dia seguinte ter uma penhora, alguma coisa, mas você está resguardado. Sem né? dúvida. Então, assim, o risco não tem como a gente zerar, mas a gente pode se resguardar. O cliente tem que saber veja, ele tem que saber o risco que ele está entrando. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não pode ser surpreendido. É para isso até que tem o sinal. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o risco dele, ele sabe onde é que ele está, onde é que ele suporta aquele risco, onde ele não suporta. Mas
sempre sendo muito bem informado disso. Eu sempre digo, toda a informação na mesa, a decisão, vamos tomar em conjunto, né? Então, é para isso até que existe A gente fez um caso, eu e você, a gente pode dizer isso, não tem problema nenhum, que você era corretora, eu também estava envolvido porque uma parte era cliente nossa do nosso escritório, e veja, tinha uma série de situações específicas de possíveis verdade, riscos alegados pelo seu cliente, advogado da nossa pela advogada cliente. da sua cliente, eu estava pelo outro lado, e veja, a gente. Só para você entender, né? Tratava-se de uma operação de inventário. Isso. E inventário, por si, as pessoas já têm um certo receio, né? Pela complexidade, enfim. Mas era um inventário que estava muito às claras, mas mesmo assim tem seus riscos, demorar ou não. Mas assim, eu estava muito segura, porque tinham dois profissionais assim, incríveis, tanto o da nossa cliente quanto o Lócio, escritório de Lócio. Então, assim, eu sabia que estava fluido, mas mesmo assim ela ficava sempre, não, mas e se a gente tentou minimizar tudo, foi uma negociação difícil, porque foi tanta segurança que, Não, né, e a gente chegava à muita conclusão, cautela. e a gente chegava muito à conclusão, eu e o E o colega, colega, que, veja, sempre o inventário estava dando mais segurança do que, mais segura, retirando a segurança. Porque já existia uma partilha homologada, foi feito com autorização da juíza, então toda uma segurança que ele queria ter de algum problema que pudesse ocorrer ali em relação a esse imóvel, eles se asseguraram por meio do inventário. O inventário trouxe mais segurança para eles do que se não tivesse o inventário, naquela situação específica. Porque aí não tem problema nenhum, nosso cliente tinha pouca idade, não tinha os pais mais, tinham só as irmãs, mas era um cliente que tinha pouca idade, então o inventário trouxe uma segurança até de não. ele tinha pouca idade e também tinha outros patrimônios, né? De outros patrimônios, e também não ter vamos dizer, uma inconstância, já porque ele tinha uma pouca idade na decisão daquele negócio, já que já estava decidido pelo judiciário. Então, assim, o risco desse negócio era mínimo. Por conta do histórico do cliente, que Loss quer dizer é isso, que todo negócio tem seu risco, mas dependendo do perfil, tanto da negociação quanto dos clientes, o risco Não, é e a reduzido. gente analisou bastante, né? Foi. E foi um trabalho de você como profissional aí, como corretora, do advogado da compradora, do advogado do vendedor. Então, quer dizer, houve um trabalho de cautela contratual e documental, que é isso que é importante ser feito. Essa análise, e foi muito bem analisado, como eu digo, a matrícula, as documentações do inventário, a Foi super partilha rápido. homologada, Foi super rápido. foi super rápido. Foi o inventário mais rápido, gente. A venda, o inventário nem tanto, mas a venda foi. Não, mas foi rápido, sim. Demorou nem 60 dias, com 40 e poucos. Foi rápido. Deixa de modesto, foi rápido. O judiciário atuou muito bem nesse caso. Gente, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, porque quando a gente fala de contrato, a gente passeou aqui, enveredou por alguns temas, mas que fazem parte sempre sim do contrato, mas sempre trazendo a certidão do imóvel, de matrícula, como a peça mais importante, que ela é a estrutura, na verdade, da negociação. Quando nós solicitamos ela atualizada de inteiro teor com ônus, que nela realmente vem falando, narrando toda a negociação, se tem gravado algum ônus ou não, mas que só ela não se resolve, que tem todas essas outras certidões que nós dialogamos aqui no nosso debate. Gostaria de ficar até mais, mas doutor Augusto Lócio... Eu queria agradecer o seu convite, e dizer novamente que você é realmente uma profissional de excelência no mercado. Eu vou aceitar seus elogios, porque é recíproco, é verdadeiro. Não, respeitada por pelos outros profissionais, todos os corretores lhe respeitam muito, tem você como referência, os advogados também. Então, é muito bom estar aqui e só engrandece nós que trabalhamos aí no mercado imobiliário. Se você me permitir, eu queria até fazer uma propaganda aqui. Permito.
mas não é do escritório, claro. É do SESD? É do SESD. De SESD eu vou deixar. É do SESD. Eu queria falar do Centro de Estudo do Direito Imobiliário e dizer que já agradecer seu apoio, que sempre participa, Já ia dizer, o SESD sempre é um manda lá. parceiro, na verdade, do mercado imobiliário, né? Isso, sempre se você, sua equipe sempre participa, você está lá também sempre engrandecendo com os debates. Então, o Centro de Estudo do Direito Imobiliário é uma junção aí de advogados que tem se esforçado para exatamente fazer essa interação através do centro de matérias importantes para o mercado, de cursos para os corretores, para os advogados, temáticas bem específicas, com advogados que são muito especializados naquela temática. E aí eu só dizer para pessoas que possam seguir o Instagram do SESD, Siga o SESD. no Spotify, no YouTube. Então é muito importante, lá estão os cursos, lá estão os eventos. A gente vai ter um agora de leilão no dia 4 de outubro. Eu vou participar desse. Nosso amigo Diogo Martins, em breve estará aqui com a gente. Hein, Diogo? Isso, a gente vai estar lá com o Diogo, com Kalina, que é uma grande investidora, advogada, investidora no mercado de leilões. E eu vou estar lá falando sobre a parte das ações judiciais, vai ser muito bom. É um tema. E só em você dizer que vai, aí pronto, agora acabou as inscrições. Eu já irei participar, gente. O leilão é incrível. Leilão. Eu pensei, eu estava até na dúvida de ia esgotar, mas agora você falando, eu não tenho dúvida nenhuma. Deixe de coisa, que SESD é um parceiraço aí do nosso mercado. E corretor antenado, ele participa, se qualifica, ele fica sabendo das atualizações do mercado, e o SESD ele foi criado justamente para trazer o que há de melhor, né, de conteúdos voltados para nós. Obrigado, querida. Obrigado, amigo Lócio. Obrigado, minha amiga. Foi um prazer. Gente, obrigada por terem ficado acompanhados. Se vocês têm alguma dúvida sobre contratos, documentações, a melhor forma de estruturar um contrato, comenta aqui embaixo, que nosso amigo Augusto Lócio vai ter o maior prazer juntamente conosco em responder. Com certeza. Estou à disposição.